pessoal. Boa noite. Boa noite, professora. Tudo bem com vocês? Não estão me ouvindo? Tá ouvindo sim, professora. Tá? Então, boa noite, professora. Estou ouvindo sim. Que bom. Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem com vocês esses dias? Que bom, Eduardo. Eu não sei se vocês estão prestando atenção no cronograma, né? Mas a gente tem o terceiro laboratório para ser entregue na sexta-feira, dia 5 de março, se não me engano, né? Sexta, dia 5, né? Como sempre, assim, eu vou divulgar uma semana antes. Então, na sexta-feira agora, né? E já vou divulgar o laboratório 3, tá? Aí vocês vão ter uma semana, né? Acho que eu vou divulgar até... Não, amanhã vai ter um dia tão cheio, mas, enfim, até sexta-feira eu divulgo, porque vocês vão ter uma semana para fazer, né? Para entregar o laboratório 3. Em relação às notas do laboratório 2, os meninos me entregaram as notas hoje. Aí eu estou só terminando de, né, fazer uma conferida, dando uma olhadinha, né, ver se passou alguma coisa, mas eu posto ainda hoje as notas, tá? Não sei a hora, mas posto hoje. Né? Eu tinha dito que postava ontem ou hoje, mas eles entregaram só hoje pela manhã, aí à tarde eu tenho umas outras coisas para fazer, mas já comecei a fazer essa avaliação e já terminei uma parte, né? Falta só uma outra parte para eu terminar, para lançar as notas. Tá joia? Professora? Aí, sempre, pode falar. Com licença. É porque eu queria ver se era possível, nesse laboratório, a gente ver alguma forma de, quando for gravar o vídeo, não precisar gravar mostrando o rosto. Porque, no meu caso, eu gravei com o celular, aí por algum motivo, quando eu mandei para o Drive, a formatação não funcionou. Eu precisei fazer uma gambiarra para baixar o vídeo aqui no meu computador, e ele só abria com um programa específico, aí eu tive que pegar o OBS e gravar de novo o vídeo. Pelo OBS em cima. Tanto que fica lá o VLC e o OBS. Lucas, a gente pode até ver uma forma de melhorar isso, mas, assim, infelizmente, eu não tenho como abrir mão, assim, de vocês aparecerem no vídeo, né? Porque a gente já está fazendo remoto, é meio complicado. Mas, assim, a minha sugestão, já que você tem como gravar no computador, né? É você usar um programa que faz com que o seu celular vire uma webcam, entendeu? Porque aí você... era como eu gravei a maioria das aulas no semestre passado, foi assim, que eu não tinha essa câmerazinha que eu uso como webcam, né? Eu usava o celular. Então, como é o nome do aplicativo que eu usava? Eu posso até ver depois e botar aqui, né? Mas aí, é bem assim, você baixa o aplicativo no celular e baixa o programinha no computador. Aí ele já reconhece. Quando eu ligava, com o cabo é melhor, pode ser por Wi-Fi, mas o cabo, a conexão fica melhor. Aí botava o cabo, né, mas se os dois estiverem na mesma rede, o Wi-Fi, e o computador estiver na mesma rede do celular, também não precisa de cabo. Aí ele reconhece, eu usava a câmera no OBS Studio, né, a câmera do celular eu usava no OBS, né, é uma possibilidade. Ou então, assim, você de repente converter esse vídeo, eu não sei qual, né, como foi a dificuldade. Online você consegue converter a extensão do seu vídeo, você converter em uma outra extensão, não sei também se ajudaria. Tá certo? Pronto, tá bem, professor. Eu vou atrás disso. Obrigado. Se você tiver alguma dificuldade assim, de gravar o vídeo, aí fala comigo que a gente tenta pensar numa solução, tá bom? Eu acho que outra sugestão... Perfeito. Desculpa, professora. É só para ajudar um amigo. Outra sugestão, eu também tive dificuldade porque aquele OBS não rodou direito no meu computador, então eu tive que baixar outro programa para gravar a tela do meu computador, mas como eu tinha que me gravar e a câmera do meu computador não é boa, eu gravei só um take do vídeo com a próprio celular, com a câmera frontal, e depois editei tudo num programa só e juntei. Então, como a regra era aparecer, então a introdução de 5 segundos sou eu falando, me apresentando, e depois corta para o vídeo, onde só fica gravando tela. Então, é uma sugestão, dá um pouco mais de trabalho, eu ainda tive que converter a formatação, porque o meu computador salvou em outro formato, eu tive que converter para MP4, mas acabou que deu certo. É uma outra sugestão, é gravar só um take se apresentando. Pelo que eu entendi, Luca tentou fazer isso, só que na hora de pegar o vídeo do celular e juntar com outro vídeo, que eu acho que ele teve problema. Pelo que eu entendi, foi isso, não? Ou você tentou inserir o vídeo, Luca? Foi por aí, professor, e também na hora de converter, deu errado.
Ah, entendi. Talvez uma configuração do seu celular, na extensão que ele gere o vídeo, né? Dê uma olhadinha assim com mais calma, porque, assim, eu acho que hoje em dia os celulares geralmente são formatos compatíveis, né? De vídeo, assim, mas de qualquer forma, se não for um formato compatível, com certeza você consegue fazer a conversão online. Tem muitos sites que fazem. Eu não tem problema se ficar com alguma propaganda, alguma coisa de algum site que você tenha feito a conversão, isso aí não teria problema, tá bom? Mas, assim, tem como a gente resolver, tá bom? Não, tá show então, vai dar certo. Ah, vai sim. Certo? Bom, a aula de hoje, né, a gente vai comentar sobre o roteiro 10, 11, o roteiro 11, né? O título está assim, técnicas de análise de circuitos em CA, mas na verdade o que a gente vai fazer nessa aula, né, vocês devem ter visto, é simplesmente assim, a gente vai usar os mesmos métodos que a gente viu na primeira unidade, né, que é análise de malha, análise nodal, TVNA e nota, superposição, para os circuitos com corrente alternada, tá? Então, eu tentei, como a gente basicamente vai só aplicar, essa aula, na verdade, é uma aula de exercícios, né? Vocês devem ter visto lá no roteiro. Então, ela segue mais ou menos o mesmo formato das aulas de exercício, né? Dos roteiros dessas aulas. Então, eu botei alguns exemplos resolvidos, alguns resolvidos passo a passo, aí botei até mais de um exercício de vídeo de resolução de mais de um exercício, né? Para a gente tentar se familiarizar, tá? Mas, assim, eu quero destacar que o procedimento, né, que a gente usou lá na primeira unidade é exatamente o mesmo que a gente vai usar aqui. Análise de malha. Vamos distribuir as correntes de malha, depois vamos percorrer as malhas, né, os caminhos, as regras para quantidade, para supermalha, para supernó, enfim, tudo é a mesma coisa. A única diferença é que os números vão dar mais trabalho agora. Por quê? Porque vão ser números complexos. Né? E as fontes vão ser sinais alternados, vão ser senoides. Então, isso, assim, matematicamente falando, fica um pouco mais complicado, mas a parte da elétrica não muda nada, tá? A parte da análise em si não muda muita coisa, não, tá bom? Só realmente a natureza do sinal. Eu vou projetar aqui a minha tela. Aqui. Deixa eu botar a tela cheia. Estão vendo, né? Pronto. Aqui, né, técnicas de análise de circuitos em CA. Aqui eu explico isso que eu falei para vocês agora, né? Fala aqui um pouquinho dessa diferença, né? Que agora a gente vai ampliar esse conceito que a gente fazia para resistência, agora a gente vai fazer para impedância, né? Que é considerando tanto a parte resistiva quanto a parte reativa, né? Em decorrência aí da influência da frequência desses sinais aí nos elementos reativos, né? Que são os indutores e os capacitores, tá? Bom, e nesse roteiro, eu destaco aqui também, assim, que a gente vai trabalhar bastante com números complexos. Então, quem não lembra de como fazer essas operações, né? Tem alguns vídeos aí que eu coloco nos extras, e no roteiro 9, né? Também tem alguma tipo revisãozinha, assim, alguns vídeos falando um pouquinho também sobre operações com números complexos, né? Que a gente vai precisar realmente para manipular esses circuitos aí em corrente alternada. Tá bom? Então, aqui, ó, esse primeiro exemplo que eu estou mostrando a resolução, né, o passo a passo, o mesmo circuito, né, eu resolvi aqui usando os 4 métodos, né, análise de malha, análise nodal, superposição e TVNAM, né, TVNAM e Norton é basicamente uma conversão de fontes, né, então a gente pode facilmente sair de um e chegar no outro. Então, aí eu mostrei, né, como seria a resolução, e aqui eu meio que descrevo as etapas, né, primeiro, aqui, ó, os elementos reativos, né, o indutor e o capacitor, estão dados ainda em Henry, em Faraday. Então, eu preciso transformar isso em impedância. É o primeiro passo, né? Que é esse item 1 aqui. Né? Lembrando que as impedâncias vão depender da frequência do sinal que está sendo aplicado. Né? E a gente sempre vai considerar, né, na nossa disciplina, um circuito onde todos os elementos estão submetidos à mesma frequência, né? Por exemplo, aqui minha fonte de corrente, ó, eu tenho uma frequência aqui de 1000 radianos por segundo. A minha fonte de tensão vai ter os mesmos 1000 radianos por segundo, tá? Então, a gente não vai trabalhar com fontes com frequências diferentes, tá? Até para a gente conseguir trabalhar com fasor de uma forma tranquila, generalizando, considerando que todos estão sobre a mesma frequência.
Bom, aí na sequência, né, escrever as fontes na forma fasorial, né, aqui eu tenho uma fonte de corrente, a fonte de tensão na forma senoidal, né, no domínio do tempo, então eu tenho que escrever isso na forma de fasor, né, que é na forma, como se fosse um vetor, né, módulo e fase, né, para o caso da corrente, 2 fase 30, da tensão, 8 fase 45, certo? Bom, aí, isso aqui, esses itens 1 e 2, eles são padrão, né, eles devem ser aplicados independente do método que a gente use. A gente precisa realmente obter esses elementos nessas formas aqui. Aí vai mudando o procedimento dependendo do método de análise, né? No caso da análise de malha, aqui está o passo a passo também, né? Era para orientar vocês, e ao final eu coloco o vídeo aqui mostrando essa resolução aí com a análise de malhas, certo? E eu meio que usei essa lógica, né, para todos os métodos, análise de malha, análise nodal, superposição e TVNAM. Aí eu pergunto a vocês, alguém teve alguma dúvida, não entendeu alguma passagem, né? O que é que vocês me dizem aí? Eita, peraí, deixa eu botar aqui meu computador para carregar que eu falo. Tá certo. Mas alguém não entendeu alguma passagem, alguma... Professora, eu consegui fazer, tipo, os vídeos ajudaram muito, só que eu não consegui encontrar essa resposta que está em vermelho. Tipo, quando eu achei, por exemplo, aí nessa de TVNAM, o V de TVNAM, esse ângulo, eu achei 57,50. Aí eu acho que foi por conta das conversões do arredondamento. Tem algum problema em ficar assim o resultado ou não? Sara, desculpa, passou uma moto, aí meio que eu não consegui te ouvir aqui direitinho, mas me diz de novo, deu diferença no valor da tensão de TVNAM, né? Sim, mas foi tipo, bem pouquinho, foi na última, em vez de dar 57,76, deu 57,50. Aí, tipo, eu tô perguntando, tem algum problema de, por exemplo, eu acho que foi por conta das conversões, pelo que eu tava vendo aqui. Isso. Aí, tipo, se mandar os cálculos e vir que tá tudo certo, é de boa? Na verdade, isso é bem comum para esse tipo de questão, né, de análise de circuito no domínio, assim, considerando essa conversão de ângulos, né, com fontes senoidais, porque se você pode até fazer um teste, você muda 1 grau, por exemplo, num ângulo, se você faz a conversão para cartesiano, volta para polar e vai fazendo alguns arredondamentos, a diferença às vezes dá até maior do que essa que você achou, tá? Assim, aí o que normalmente eu faço para não dar uma diferença muito grande? Ou eu tento usar mais casas decimais, tipo umas 4, ou então, o que é o que eu prefiro fazer, eu acho que eu até falo isso nos vídeos, é fazer ela literal até onde der, né, para substituir os valores só no final, porque realmente ficar fazendo essa conversão para lá e para cá o tempo todo é meio chato. Então, quando, por exemplo, tem uma impedância Z, quando eu trato o Z genérico, como literal, eu uso o Z até o final, sem me preocupar com conversão, mas se eu boto o Z lá, sendo 1J50, né, aí, se eu for multiplicar, se eu vou somar, eu vou ter que ficar fazendo essas conversões o tempo todo, né? Então, se eu deixo o Z, eu não me preocupo com conversão. Mas, claro, isso vai de cada um, tá certo? Mas não se preocupe, porque realmente é comum dar diferenças quando a gente está trabalhando com análise de circuito com sinais alternados, tá certo? Alguém mais? Tá, era só isso mesmo. Eu vou tentar ficar fazendo mais literal e vai dar certo. Obrigada. Substituindo mais no final fica melhor. É até mais fácil a gente não errar sinal, né? É mais fácil. Pronto, Jossana. O meu problema também foi semelhante ao de Sara. Por exemplo, na análise de malha, eu encontrei um resultado de 3,17 em fase com menos 61,82. Certo. Aí eu achei, lá na resposta tem 65. Aí eu achei a diferença um pouco grande. Mas aí eu falei com o monitor, ele me mostrou algumas coisas que eu tinha errado, e aí eu acho que saiu certo. Mas aí é uma questão dos arredondamentos, que provavelmente eu fui um pouco grosseira com os arredondamentos. Pode até dar essa diferença de 61 para 65, depende realmente de como você fez os arredondamentos, né? Pode acontecer, se você truncou muito, né? Tipo, não considera as casas decimais, essas coisas, pode ser que aconteça, né? Mas é mais comum dar um pouco menor, mas, como eu falei, né, mexendo com ângulo, dependendo de onde esse número apareça, isso pode fazer uma diferença grande, sim. Certo, beleza. Algo mais, pessoal, nesses vídeos aí, nessa questão, de algum dos métodos? Então, vou passando aqui, quem se lembrar. Bom, esse exercício 2, né, eu coloquei só o exercício aqui, né, e o objetivo é achar essa corrente zero.
eu botei uma observação aqui, ó, tente resolver antes de ver a resolução. Isso porque eu coloquei na resposta, lá no final nas respostas, eu não coloquei só o valor de zero, eu coloquei um vídeo com a resolução dessa questão, tá? Mas, de novo, assim, é interessante que vocês, né, tentassem fazer antes de ver a resolução, para ver onde é que está errando, o que é que está emperrando, né? Que eu acho que, assim, fixa mais, tá? Nessa questão 2, alguém teve alguma dificuldade? Alguém não entendeu alguma parte lá da resolução? Tranquilo? Eu vou voltar aqui. Sim, mais uma coisa. O primeiro laboratório que a gente faz lá, usando o simulador de circuito, né? No caso, a gente fala o STAD, mas lembrando que vocês podem usar qualquer simulador que vocês tenham conhecimento. Lá vocês conseguem fazer simulação também com sinais senoidais. A diferença é que você vai ter de plotar, né? O sinal, para você entender, para ver qual é a amplitude, qual é a frequência, né? Qual o defasamento, porque se você botar aquele amperímetro que a gente está usando, ele vai medir, só que ele vai medir ao longo do tempo, então você vai ver o número aumentando, diminuindo, dependendo da frequência, mais rápido ou mais devagar, né? Então não tem muito sentido. É interessante que a gente veja a onda, porque a gente tem como ver qual a amplitude, né? O valor de pico, ver qual a frequência, o período, então... Mas vocês conseguem fazer essa simulação no Faustad também, com sinais alternados, certo? Aí, passando aqui para esse exercício 5. Rosana, Pode falar. por falar em laboratório, mais uma pergunta do laboratório, do próximo laboratório que a gente vai fazer, dessa unidade. Vai ter só um mesmo? Isso. Aí, a gente vai passar tá. um bom tempo sem ter laboratório, né? Porque aí, Certo. na terceira unidade, a gente vai ter o laboratório 4, que vai ser sobre instalações elétricas, e o laboratório 5, ele é mais informativo, assim, não vai dar tanto trabalho quanto os outros, não. Né? Mas Certo, os próximos dois vão ser na terceira unidade. Pronto, aí nesse exercício 3 aqui, né, basicamente aqui eu tenho uma fonte de corrente alternada, tenho as impedâncias, aqui já estão em impedância, né, ó, esse capacitor não está inscrito em Faraday, então eu não preciso fazer a transformação, mesma coisa desse outro aqui, e eu quero, né, e do indutor. E eu quero achar a corrente aqui que passa nesse resistor de 2 ohms, tá? Aí, a partir daqui, eu realmente só tenho as respostas finais, não tenho os vídeos com as resoluções. Aí eu pergunto, alguém teve alguma dificuldade nessa questão 3? Alguma coisa não deu certo? Alguma dúvida? Nada? A questão, assim, aí aqui nessa questão, né, você tem várias formas de resolver. Quando você botar aqui as caixinhas, tem um quadradinho, quadradinho, você vai ver que esse, por exemplo, tem em paralelo, né? Só que aqui, se você fizer o paralelo, você perde a informação da corrente. Então, você pode optar por fazer o paralelo e depois voltar para achar essa corrente, ou você pode manter e simplificar o resto, né? Por exemplo, esse daqui com esse, tudo bem, está em paralelo e não tem informação nenhuma que eu quero daí, então eu posso fazer aqui o paralelo. Posso usar... aqui eu estou dizendo que é para conversão de fontes, né? Então, quando eu fizer esse paralelo aqui, ó, eu estou com uma impedância em paralelo com uma fonte de corrente. Então, eu posso transformar numa fonte de tensão em série com impedância. Aí, essa impedância que vai aparecer em série já vai ficar em série com essa, né? Então, eu posso ir voltando até eu ficar só com uma fonte e uma impedância no final. Eu consigo fazer isso nessa questão aqui, tá? Essa questão 4 é para usar o divisor de corrente. Então, eu preciso primeiro encontrar qual é essa corrente total, né? Para saber qual é a corrente que chega nesse nó, né? E saber... tem duas coisas aqui, né? Determine as tensões do capacitor, ou no indutor de 2, que é esse, e nesse, né? Então, eu vou precisar achar, usando o divisor de corrente, achar essa corrente total, para isso eu vou ter que ter o equivalente, né? Aí, daí, para usar o divisor de tensão, eu vou considerar eles dois como sendo uma impedância só, e a outra vai ser o equivalente entre essas três, né? Essas duas em série, em paralelo com essa daqui. Aí eu vou usar o divisor de tensão. Aqui tem mais algumas coisinhas, né? Alguém teve alguma dificuldade nessa questão 4? Alguma pergunta? Pode falar, Ricardo.
eu não consegui desenvolver essa questão 4. Como? Não entendi. Eu não te ouvi, Ricardo. Se quiser digitar, se não estiver conseguindo usar o microfone. Tá escutando agora? Tô sim. Eu não consegui desenvolver essa nota, professor. Eu fiquei, não sei se eu também estava com sono ontem à noite, eu não. Peraí, você não conseguiu desenvolver essa questão, foi isso que você disse? Porque tá meio baixo, eu não estou ouvindo direito. Isso, eu não consegui desenvolver. Certo, mas como que você tentou fazer? Será que ele caiu? Ele caiu, professor. Mas, assim, na verdade, essa questão, né, é como eu falei ainda há pouco, né? Assim, o procedimento, a gente vai achar essa corrente, como é que eu acho? Aqui vou ter que achar quem é Z, quem é Z, quem é Z e quem é Z, né? Aí vou achar o equivalente todo, como é que eu vou fazer o equivalente? Essa impedância, quando eu transformar, vai estar em série com essa. O resultado vai estar em paralelo com essa, então eu vou fazer o paralelo. E o resultado desse paralelo vai estar em série com essas duas, ou seja, eu vou achar a impedância equivalente total. Aí eu vou usar a lei de Ohm, V igual Z vezes I. Aí vou achar quem é essa minha corrente. Achando essa corrente, né, eu vou conseguir, primeiro, determinar as tensões desses capacitores. Eu vou conseguir achar. Isso para fazer, na verdade, divisor de tensão e de corrente, para usar o divisor de corrente. Então, para usar o divisor de tensão, na verdade, eu nem preciso achar essa corrente, né? Porque, olha só, aqui eu vou ter uma impedância só, que vai ser o resultado dessa série, certo? Vou chamar de Z1, por exemplo, essa equivalente. Quando eu fizer esse equivalente aqui, eu vou chamar de Z2. Então, eu vou usar o divisor de tensão para achar quem é a tensão em cima de Z1. Porque aí eu vou fazer Z1, né, sobre Z1 mais Z2, vezes 5 fase 6, vai dar a tensão em cima de Z1. Achando a tensão em cima de Z1, né, aí eu vou usar de novo o divisor de tensão para achar a tensão em cima de 2 milifarad e a tensão em cima de 5 milifarad, porque eu já vou conhecer a tensão que está em cima do equivalente série desses dois aqui. Entenderam? Aí vocês conseguem usar o divisor de tensão para achar essas tensões aqui em cima. Aí, para encontrar usando o divisor de corrente, deixa eu ver o que eu peço aqui na letra B. Considere o ramo mais à direita, esse aqui, certo? Com esse indutor. Calcule as tensões pedidas no... Ah, tá, vou tirar isso aqui. Na verdade, eu coloquei aqui usando divisor de tensão e de corrente, mas a gente não vai usar divisor de corrente aqui, né? Porque na letra A, eu vou usar só o de tensão, né, para achar os dois. Na letra B, eu vou usar divisor de tensão de novo, porque eu vou abrir esse ramo, né? Aí vou fazer o contrário agora, para achar a tensão aqui em cima, aliás, aqui em cima, né, que eu quero recalcular, eu vou fazer a mesma coisa, só que tirando esse ramo aqui, né? Então, fica mais direto. Realmente não preciso usar o divisor de corrente nessa questão. Não, Ricardo, tranquilo, viu? Mas você quer digitar? Qual era a sua dúvida? Eu tinha perguntado assim, como que você tinha feito, por que não deu certo, entendeu? Para eu entender qual é a dúvida. Tu consegue digitar? Sim, a letra B. Na verdade, a letra B, ela é mais simples do que a letra A, porque eu estou dizendo o seguinte, ó, esse ramo mais à direita, ele é aberto, ou seja, eu vou retirar esse ramo aqui, certo? Vou tirar o capacitor e o indutor, isso vai ficar aberto. Ou seja, eu vou ficar com esses três elementos em série, né? Essas três impedâncias aqui em série. E eu quero recalcular as tensões em cima desse capacitor e em cima desse indutor. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na letra A, só que agora sem considerar esse paralelo aqui, vou considerar só essa impedância, entendeu? Percebeu a diferença da letra A?
Certo, porque, na verdade, assim, essas questões com indutor e com capacitor, elas às vezes podem parecer difíceis, mas se você transformar tudo em impedância, bota os quadradinhos, e você pensar nas impedâncias como resistor e operar como se fosse resistor, vocês vão ver que são circuitos simples, né? Porque a gente não vai trabalhar aqui com circuitos muito grandes em corrente alternada, porque realmente dá muito trabalho matematicamente falando, mas assim, a estrutura, né? Como a gente vai usar os métodos, né? As leis de Kirchhoff, as leis, a lei de Ohm, então não muda nada. Né? Então, se você transformar tudo em impedância de desenhos quadradinhos, o circuito fica bem mais simples de enxergar, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Certo. Se por um acaso não der certo, Ricardo, bote no fórum que assim, diga qual o seu passo, onde você emperrou, que eu dou uma olhadinha para ver onde é que você está errando, tá certo? Mas alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta nessa questão? Bom, aí, aqui realmente se repete, né? A diferença desse exercício 5 é porque tem uma fonte dependente. Ah, tem uma fonte dependente alternada. Qual a diferença? Nenhuma. A gente vai tratar essa fonte dependente assim como a gente tratava quando os sinais eram contínuos, tá? Da mesma forma. Aqui não tem nenhum método em específico, né? Então, eu tenho aqui, como se eu vou ter uma impedância aqui, uma impedância, e quero achar a tensão em cima dessa impedância aqui, tá? Lembrando que essa fonte de corrente depende de tensão, justamente da tensão V0, que é o que eu quero encontrar. Então, aqui eu posso fazer por análise de malha, posso fazer por análise nodal, né? Superposição que não cabe aqui, porque eu só tenho uma fonte independente, né? Achar a contribuição dessa fonte é a mesma coisa de resolver o circuito por algum outro método. Então, eu vou recorrer aqui ou à análise nodal, ou a análise de malha. Podia usar TV? Não podia, mas aqui vai dar trabalho porque eu tenho uma fonte dependente, certo? E nessa questão 6, aqui a mesma coisa, eu tenho duas fontes de tensão, né? Uma está defasada em relação à outra, ó, a VS1 tem fase 90 e VS2 tem fase 0, né? E agora sim, eu quero encontrar o circuito equivalente de Thevenin e o de Norton, tá? Considerando os terminais do ponto de vista desse indutor aqui de 400 mH. Ou seja, eu vou retirar esse 400 mH, né? Aqui vai ser meu terminal A, aqui meu terminal B, e vou fazer a minha simplificação de Thevenin. Vou zerar as fontes para achar a impedância equivalente, né? Lembrando que aqui, ó, a capacitância está em Faraday e as indutâncias estão em Henry, eu tenho que transformar para a impedância primeiro, aí vou achar, né, no equivalente Thevenin, vou achar a tensão de Thevenin, que obviamente vai ser um fasor, né, vai ser um sinal senoidal, e vou achar uma impedância de Thevenin, tá? Lembrando que agora não estamos mais trabalhando só com o resistor, né, vai trabalhar com os elementos reativos também, certo? Alguém teve alguma dificuldade nessas questões 5 e 6? Alguma pergunta, algum comentário? Deu tudo certo? Eu vou só olhar aqui no... Tem alguém sem foto? Não, todo mundo está com foto. Bom, como aparentemente... Ah, Luca, tá certo. Mas, assim, quando vocês estiverem vendo essa questão, se tiver alguma dúvida, pode colocar no fórum que a gente discute, tá certo? Pronto, Aline, tá certo. É importante vocês tentarem fazer esses roteiros, quem não fez, né? Porque o laboratório vai depender desse assunto. Então, o ideal é que vocês, na sexta-feira, já tenham estudado esse assunto. Aí vocês vão ter uma semana realmente para desenvolver esse laboratório, né? Mas se ainda for estudar para fazer, talvez, né? Se tiverem outras atividades, talvez fique apertado o tempo, tá? Mas vejam direitinho aí até sexta que dá certo. Pode falar, Edson. Acho que ele só abriu o microfone sem querer. Assim, aparentemente ninguém tem mais nenhuma dúvida sobre o roteiro. Se alguém quiser perguntar alguma outra coisa, de algum outro roteiro, alguma outra dúvida, quiser comentar mais alguma coisa. Professora,
A lista da segunda unidade vai ser a continuação da primeira? Isso, Da 16 para frente, se não me engano. acabei que mandei uma que estava Ô, bom, emendada. deixa eu só descer, assim que chegar em casa eu ligo pra tu, fechou? Como é, Edson? Eu não entendi. Eu não estou ouvindo. Ele tá com o microfone, ele não percebeu, professora, que ele tá com o microfone ligado. Ah, tá. Eu achava isso, mas depois ele falou alguma coisa, eu achei que fosse comigo. Eu vou botar aqui no chat o formulário da presença, tá? Aí vou dar um tempinho aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre algum outro assunto, alguma outra dúvida, né? Ou comentar qualquer outra coisa, pode ficar à vontade, tá? Vou parar a gravação para vocês preencherem o formulário, tá bom? Professora?